Então, quais são os desafios que a gente tem nas nossas redes de sensores aquáticos? Mostrei para vocês as aplicações, agora surge, por que a gente ainda não vê isso no dia a dia? Tá? Porque não é fácil. Por que não é fácil? Porque a gente tem alguns desafios. Então, o primeiro deles, na parte de comunicação, é a questão do canal aquático acústico. Então, o canal aquático acústico, tá? Ele vai ter uma pequena largura de banda. Largura de banda é a quantidade de informação que a gente consegue transmitir no intervalo de tempo. Quanto maior for a minha largura de banda, mais dados eu consigo transmitir. Tá? Então, em vez de você estar recebendo texto, você pode estar recebendo vídeo. Mas no caso das redes de sensores aquáticos, como a gente está debaixo d'água, a gente vai usar o canal acústico, que vai ter pequena largura de banda. Tá? Então, a gente tem no máximo algumas centenas de quilômetros. E como a gente está utilizando o canal acústico, a gente está utilizando a onda sonora. Qual que é a velocidade da onda sonora? Debaixo d'água mudou o meio, muda a velocidade de propagação. Tá? Então vai ser por volta de 1.500 metros por segundo. E qual que é a velocidade que a gente usa nas redes terrestres? Então na rede terrestre a gente usa a onda eletromagnética, a luz, não é? Qual que é a velocidade da luz? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então a gente vai ter uma ordem de grandeza, tá, na diferença aí, que vai ser de 10 elevado a 5. Então enquanto numa rede terrestre, tá, você ia gastar 1 milissegundo, tá, na rede aquática você vai gastar minuto. Então a gente vai ter uma alta latência na propagação do sinal. Então, quando eu for montar meu protocolo na camada de enlace para controlar o acesso ao meio, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar que a pessoa, o nosso sensor, não vai escutar na hora que eu transmitir. Demora um tempo para o sinal sair de um nosso sensor e chegar no outro. Então isso vai fazer com que a gente precise de novos protocolos e novas arquiteturas de comunicação. Então o que existe atualmente não é suficiente. E a gente tem que tratar também com a questão da mobilidade dos nossos sensores. Os nossos podem estar se movendo. A topologia da minha rede pode ser dinâmica. Então eu vou ter que tratar com o movimento dos nós. Em geral, tá, os resultados da literatura mostram que os nós que se movem com as correntes marítimas se movem a aproximadamente 1 a 1,5 metros por segundo. Tá? Não é muita coisa, não é igual ao carro, tá? Numa rede veicular, mas também não é estável. E a gente tem o problema de necessitar da localização dos nossos sensores. Se eles estão se movendo, a gente precisa de estar tendo que fazer esse processo de localização o tempo todo. E de modelos de mobilidade para descrever o comportamento dos nossos sensores na rede. Então o primeiro passo, tá, que eu posso mostrar para vocês é, vamos construir uma rede de sensores aquáticos. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de montar o nosso sensor. Então o que a gente vai colocar no nosso sensor? Tá? Então nós vamos fazer um sensor, pegar vários sensores, vai ser a nossa unidade de sensoriamento. Pode ser um sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de umidade, tá, dependendo da aplicação, sensor de salinidade, de clorofila, tá, oxigênio dissolvido, tá, turbidez. Oi? Então, a gente usa o de turbidez. Tá? Ou eu posso colocar uma câmera, tá, câmera aquática. E aí eu vou ligar esse meu sensor, tá, numa placa que vai estar controlando o sensor. Então, eu vou ter um controlador. Meus sensores, tá, para funcionar, eles vão precisar de energia. Tá? A não ser que eu tenha um sensor que não precisa de energia, que não é o caso mais comum. Então eu vou colocar uma bateria que vai estar fornecendo a energia para o meu sensor. Vou colocar uma placa de comunicação, tá, dos sensores para a minha placa principal e para o meu meio de comunicação, tá, que vai ser a minha garganta e o meu ouvido, que vai ser o modem acústico. Então o modem acústico vai ser o meu rádio no sensor aquático. Ele que vai fazer essa comunicação com outros nossos sensores. E finalmente, se eu quiser aumentar a minha capacidade de interação do meu nosso sensor com o ambiente, eu posso colocar um tanque, uma boia, tá? Que eu controlo a quantidade de ar ou água que tem lá dentro, para eu conseguir modificar a densidade do sensor, para eu conseguir controlar a qual profundidade que ele está. Aí vai depender da aplicação, tá? Se eu quiser que ele fique só na superfície, eu não preciso me preocupar com isso.
Agora, se eu quiser variar, tá? Se eu estar mudando a topologia da rede, se eu estar descobrindo pontos falhos na rede, que eu preciso de mais sensores, tá? Se eu quiser fazer que uma região que tenha pouco sensor, tenha mais sensor, uma região que tenha muito sensor, tenha menos sensores, tá? Posso estar fazendo essa operação. Tá? Então, isso aqui me dá um grau maior de liberdade para atuar na rede. Então, basicamente, vão ser esses 6 módulos. Modem acústico, placa de interface, controlador, bateria, sensores, que vão ser mais de um, e o tanque para controlar a densidade. Então, o que a gente pode estar utilizando para fazer a comunicação acústica? A gente pode estar utilizando um modem acústico. Tá? Então, por exemplo, tá, estou mostrando aqui a placa de 2 modems acústicos, tá, que são utilizados para comunicação. Então, o que eles têm? Eles vão ter a interface que vai estar emitindo som e recebendo som, igual uma caixa de som. Tá? E vai ter um controlador que vai estar recebendo um sinal elétrico para gerar essa onda. Tá? É basicamente uma caixa de som. Só que vai estar transmitindo os dados em uma certa codificação, que tem que ser uma codificação que a gente consiga receber. Como que vai ser essa codificação? Vai ser utilizando, tá, as ondas de rádio na água. Então, a nossa transmissão, tá, vai utilizar a onda acústica, porque a onda de rádio em altas frequências, elas são rapidamente absorvidas pela água. Tá? É fácil a gente observar isso, por exemplo, quando a gente usa a internet. Quando começa a chover, o que acontece? Repararam? A internet cai, não? Já repararam isso? Por quê? Porque a água, tá, ela absorve a onda eletromagnética. Então, o uso da onda de rádio não é aplicável na água. Então, a gente vai usar o canal acústico. Tá? Que, como eu falei, vai ter uma pequena largura de banda. Vai sofrer com o problema do desvanecimento do múltiplo caminho. O que é isso? Vocês sabem? Então, desvanecimento é quando o sinal enfraquece. Tá? Então, em geral, a onda, quando ela propaga, ela vai perdendo energia. E ela pode bater numa superfície e refletir. Então, eu posso ter mais de um ponto que essa onda bate, reflete, e acaba que essa reflexão da onda acaba interferindo nela mesma. Então, esse é um problema que a gente tem em comunicação sem fio. A própria onda, tá, refletida vai interferir nela mesma. Então, o sinal dela pode atrapalhar o sinal dela para frente. E no caso do acústico, tá, isso é mais problemático, porque a nossa onda, tá, ela é mais lenta. Então, a gente tem também uma alta atenuação, que a onda ela é absorvida pelo meio. Tá? Então, a gente consegue medir isso utilizando o produto largura de banda vezes alcance. Se eu aumentar a minha largura de banda, ou seja, eu consigo transmitir mais bits por segundo, eu tenho que diminuir o meu alcance. Por quê? Porque para eu conseguir entender bem, eu tenho que estar perto. É igual quando a gente conversa. Tá? Se eu começar a falar baixinho aqui, vocês vão ter que vir todo mundo aqui para frente para me escutar. Do outro lado, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir a minha largura de banda para conseguir fazer um alcance maior. Então, quem está longe ainda consegue escutar a minha voz, mesmo que seja um pouquinho, mas não vai entender muito bem. Então, a quantidade de dados que vai estar recebendo é pequena, mas o alcance é maior. Então, se eu medir esse produto, tá, a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente consegue aproximadamente 40 kilobits por quilômetro. Tá? Então, se eu tiver 1 quilômetro, eu consigo transmitir 40 kilobits. Eu posso diminuir isso para alguns metros, para conseguir transmitir vídeo, por exemplo. Ou eu posso aumentar isso para várias centenas de quilômetros. Eu colocar um sensor lá no meio do oceano para transmitir os dados para mim. Mas eu vou querer receber poucos dados, tipo 0 ou 1, tem ou não tem. Tá? Então esse valor ele é muito baixo quando a gente compara com as redes sem fio. O caso do Wi-Fi, por exemplo, né, o protocolo 802.11, a gente tem vários protocolos 802.11, né? A gente tem o B, o G, o A, o N, vocês já estudaram eles? Tá? Então, o B foi um dos primeiros, do 802.11, o Wi-Fi. Tá? Então, ele conseguia que a gente transmitia dados a até 11 megabits por segundo. Depois veio o G,
a gente consegue transmitir dados a 55 megabits por segundo. Então, quando você for comprar um laptop, tá, você olha lá na especificação que vai te dizer a placa de rede. E aí você vê qual que é o protocolo que ele suporta nessa placa de rede. Tá? Os mais novos hoje em dia suportam o 802.11n. Tá? Então, o N aí é o protocolo Wi-Fi que aceita MIMO. MIMO é a tecnologia de Multiple Input, Multiple Output, que nada mais é do que o uso de múltiplas antenas. Tá? Então, sua placa de rede está usando 3 antenas, e aí você consegue triplicar a quantidade de dados que você transmite por segundo. Então, no caso do 802.n, a gente consegue chegar a 300 megabits por segundo. Então, quando eu comparo isso com as redes de sensores aquáticas, eu vejo que os valores são muito diferentes. Por quê? Porque no 802n eu vou ter 300 megabits por segundo, o que me dá um produto, tá, de banda alcance de aproximadamente 5 megabits por quilômetro. Ou seja, uma razão de 100 vezes. Tá? Então, meu produto alcance na rede de sensores aquáticos vai ser 100 vezes menor do que o do Wi-Fi que você está usando agora aí no seu laptop. E a latência vai ser alta. Como eu falei, a onda acústica no oceano se propaga aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Tá? O que é 10.000 vezes menor, tá, que a velocidade da luz. Então, só para mostrar uma tabela com esses valores, tá? A largura de banda disponível, tá, vai depender da distância que a gente tem. Tá? Então, se a gente tiver distâncias acima de 1.000 km, tá, a gente vai ter uma largura de banda que vai ser menor que 1 kHz. Mas você veja que 1.000 km é muita coisa. Entre 10 e 100 km, a gente vai ter de 2 a 5 kHz. De 1 a 10 km, a gente vai ter 10 kHz. De 0,1 a 1 km, de 20 a 50 kHz. E com menos de 0,1 km, tá? Como é o caso de redes de sensores terrestres, que a gente coloca os sensores próximos para transmitir os dados, a gente vai ter uma largura de banda de mais de 100 kHz. Tá? Aqui eu estou mostrando de novo a mesma figura num gráfico. Então, se a gente fizer o produto de um pelo outro, a gente vai ter uma curva. Tá? Então, um problema que surge, tá, é determinar qual frequência que a gente vai estar utilizando para fazer a nossa comunicação. Então, na Segunda Guerra Mundial, foram feitos vários estudos usando ondas acústicas no oceano. Por quê? Porque o pessoal queria detectar submarino. Tá? Submarino, quando ele move, tá, ele está movendo a água, tá, ele faz barulho. Se você escuta esse barulho, você pode detectar outro submarino. Tá? Então, tinha gente que ficava no casco do submarino com um aparelhinho de som, escutando, para tentar detectar outro submarino. Por quê? Porque a vida dele estava em risco. Então, quando o pessoal constrói submarino, eles tentam fazer submarino sem gerar som. Então, o pessoal estudou qual a melhor frequência para fazer a comunicação de acordo com a distância. Por quê? Porque a frequência ótima vai variar com a distância. Então, se eu quiser comunicar a 10 km de distância, tá, eu vou utilizar uma onda que vai estar na faixa de 5 kHz. Agora, se eu quiser comunicar a 100 km de distância, eu vou usar uma onda que vai estar numa frequência mais baixa. Por quê? Porque as ondas com frequências mais baixas conseguem se propagar por distâncias maiores. Mas, em compensação, elas vão ter uma largura de banda menor. Então, a gente vai ter que estar lidando com essas variáveis. Tá? Largura de banda, distância, frequência de comunicação. Tá? Então, o alcance ótimo da frequência vai acontecer quando a gente conseguir ter uma transmissão de dados, a gente vai conseguir transmitir mais dados que a gente quer e vai conseguir fazer com que essa onda não seja absorvida, ou seja, a relação com o ruído seja pequena. Então, se a gente quiser transmitir dados para uma distância pequena, tá? Que é o começo do gráfico,
a gente vai observar que a gente pode estar utilizando faixas que vão de 30 a 10 kHz. Se a gente quiser transmitir acima de 10 km, por exemplo, a gente vai estar utilizando ondas abaixo de 5 kHz. Então, quando a gente construir o nosso rádio, a gente pode estar trabalhando para mudar a frequência da onda, dependendo de qual distância que a gente quer fazer a comunicação. Tá? E eu falei para vocês que a onda sonora ela se move a mais ou menos 1.500 metros por segundo debaixo d'água. Mas isso não é constante, tá? O que acontece quando a gente vai descendo para o fundo do mar? Tá? A pressão vai aumentando, as partículas começam a ficar uma mais próximas das outras. Tá? Quando as partículas estão mais próximas, fica mais fácil ou mais difícil da onda se propagar. Se for uma onda eletromagnética, tá? Não altera com o meio. Né? Agora, a onda acústica ela é transmitida através... então a onda eletromagnética... A onda sonora é uma onda mecânica. Então ela se transmite com a vibração das moléculas. Se a molécula está mais próxima, fica mais fácil, tá, da onda propagar. Então o som, num meio mais rígido, tá, ele se propaga mais rápido. Então no fundo do mar, tá, a velocidade do som ela é maior. Então nesse gráfico aqui no eixo X, a gente tem a profundidade. Tá? Então o 0 eu estou na superfície e à medida que eu vou andando para a esquerda, eu estou aumentando a profundidade. É como se eu estivesse descendo. E no eixo Y, eu estou mostrando quanto tempo que demora para essa onda se propagar 1 km. Tá? Então o que acontece é um fenômeno que é causado pela água, que à medida que a gente vai descendo, essa velocidade ela diminui. Mas tem um pedaço, tá, que é na faixa de 200 metros a 1.000 metros, tá, que ela sobe. Tá? E depois desses 1.000 metros ela começa a descer de novo, ou seja, a onda começa a ficar mais rápida. Tá? Isso tem a ver com a variação da densidade da água, que varia de acordo com a temperatura. A densidade da água, quando a gente diminui ela, tá, ela não decai uniformemente. Tá? Entre 0 e 3 graus, tá, a água expande. É um fenômeno que a gente conhece, por exemplo, em lagos. Quando o lago congela, tá, a gente ainda consegue ter vida debaixo d'água, tá, porque entre 0 e 3 graus a água expande. Eu acho que é 0 e 3. Mas é próximo de 0, né, para a gente ter certeza. Que a densidade da água, ela muda, né, aumenta, em vez de diminuir. Mas é só nessa faixa. Então isso também altera aqui no nosso gráfico, tá, que a gente vê que a propagação do som na água vai variar de acordo com quão próximas as moléculas estão. Então, vocês têm que notar aqui, então, é que a tendência é a altas profundidades, a velocidade do som vai se propagar mais rápido, porque as moléculas vão estar mais próximas. Fica mais fácil de você enviar vibrações. Tá? Se você for fazer um estudo da propagação do sinal, tá? Então em redes sem fios a gente estuda a relação do sinal com o ruído. O quanto de dados que você transmite vai depender do ruído do ambiente. Se eu estou numa festa que é barulhenta, o que acontece quando você está conversando com seu amigo? Você tem que falar mais alto para falar aquilo que você queria falar. Ou seja, você tem que emitir um sinal mais alto para que a relação do seu sinal, que é o que você está falando, com o ruído da festa, tá, te dê um nível que você consiga conversar. Então a gente consegue medir a qualidade do sinal em rede sem fio utilizando a relação sinal-ruído, que é o sinal que você fala com o ruído do ambiente. Se tiver num ambiente silencioso, tá, você pode falar baixinho que você ainda consegue transmitir seus dados. Tá? Então esse sinal que a gente está transmitindo, ele vai decair com a distância. Tá? Então o sinal vai sofrer uma atenuação. O
que em inglês a gente chama de path loss, que é a perda causada pelo meio. Tá? Então, essa queda do sinal, a gente consegue modelar ela matematicamente e explicar que ela vai ocorrer por dois efeitos. Tá? O primeiro é o efeito do sinal estar sendo espalhado. Tá? E o sinal é o efeito da absorção do meio. Tá? Então, a gente consegue modelar a propagação do sinal utilizando a fórmula de Thomson. Tá? E essa fórmula ela foi obtida empiricamente. Então, o pessoal fez várias medições, descobriu a curva, pegou a curva, derivou a fórmula. Tá? Então, isso é útil, por exemplo, se a gente for estudar redes de sensores aquáticos. Tá? Eu tenho dois sensores. Eu coloquei um sensor para transmitir e emitir o sinal. Quanto desse sinal vai chegar no outro sensor? Tá? Então, eu posso simular uma rede de sensores aquáticos, tá? Eu não preciso construir uma e botar em alto mar no meu computador. Então, eu posso construir um simulador, tá? Que, implementando essas equações, tá? Eu consigo estudar as redes. E eu consigo saber quanto esse sinal eu vou receber, porque eu tenho a fórmula, que já foi medida empiricamente. Então, fica mais fácil para a gente estudar as redes de sensores aquáticos. Tá? Então, o simulador é uma ferramenta que a gente tem que permite que a gente estude as redes, faça vários estudos de topologia, de vários casos que podem acontecer, sem que a gente tenha que realmente construir a rede, né, arrumar um monte de aluno de graduação para ir com a gente, para medir o que vai acontecer.